Muito bem, gente, de volta ao vivo aqui na TV Onix, agradecendo você de casa pela sua audiência e pela sua companhia em mais um programa. E o assunto agora é separação. Meus amores, nem tudo nessa vida é para sempre, nem a própria vida é para sempre. E se você precisar atravessar por um divórcio, passar por uma separação, quais são os meus direitos, quais são os seus deveres? Para conversar com você de casa, no programa de hoje nós estamos recebendo a advogada especialista em divórcio, pensão e inventários, presidente da Comissão de Convênios da OAB de Araraquara, Fernanda Mendes de Paula. Seja bem-vinda ao nosso programa, Fernanda. Oi, Ferreira. Uma salva de palmas para a Fernanda, gente. Boa noite, pessoal. Fer. Plateia maravilhosa, o pessoal de casa que está aí nos acompanhando. Bora esclarecer as dúvidas. É uma honra estar aqui com vocês para compartilhar informações. Ô, Fernanda, agora a primeira coisa que eu quero saber, o homem perde muito quando ele separa, Fernanda? Se ele contratar... perde. Olha... Não, perde, não, vai Fernanda. depender do advogado, né? Mas todos são bons, então não. A lei, ela é bem justa. Ok, e qual que é o procedimento para se iniciar um divórcio? Então, aí vai depender se esse divórcio será consensual ou litigioso. Nós temos duas formas. Se o casal não tiver nenhum filho menor, esse divórcio poderá ser realizado diretamente no cartório, que é muito rápido. Então, em uma semana, a pessoa já estará divorciada. Agora, se tiver filhos menores e muitos conflitos, aí precisa ser um divórcio judicial e aí da forma litigiosa. E se tiver filhos menores também, pode ser consensual, mas aí também precisaria ser judicial. Então, essas são as duas formas, judicial e extrajudicial, consensual e litigioso. Essa seria a minha próxima pergunta. Demora muito para se separar, para se divorciar, ô Fernanda? Depende Olha, muito Ferreira, do caso. Vai depender muito do caso, da complexidade desse caso, né? Infelizmente, o divórcio ele se torna uma disputa de poderes. E isso é muito triste quando acontece, né? Ninguém quer perder, mas o divórcio ele é uma perda em si. E o que eu sempre levo para os meus clientes, a demora, logicamente, vai depender da cidade, vai depender da complexidade, varia em média 1 ano a 3 anos, dependendo também da complexidade, exatamente. Então, se não tiver acordo de jeito nenhum, tem muita pessoa que ela oculta o patrimônio, que ela tenta fraudar aquele... Colocar no nome da mãe, dos parentes. Exatamente. Não, ela não vai levar nada meu, vou colocar tudo no nome dos outros. Não leva nada. Exatamente. Não, então, só que aí a gente tem meios para identificar, porque tudo deixa rastro, né? É verdade. Então, o advogado sabe ali os instrumentos necessários para localizar. Então, vai depender muito do caso, mas ele tem aí, pode ser uma semana, se for extrajudicial, ou podem levar 3, 4 anos. Ô, Fernanda, agora uma coisa que me vem à cabeça como é que são divididos esses bens do casal? Porque às vezes eu me casei com você e eu já tinha o meu Peugeot, mas se a gente separar, você pode levar ele. Não te dou, com o tanque cheio, pode levar. Como é que funciona essa divisão de bens? Então, vamos lá novamente. No direito, gente, nenhuma resposta ela vai ser A ou B. Tudo depende. No Brasil, nós temos alguns regimes de bens. Então, nós temos o regime da comunhão parcial, que é o nosso regime legal. Se o casal não escolher nenhum outro regime, eles vão se casar sobre o regime da comunhão parcial de bens. Então, se você estiver aí na sua casa e tiver dúvida de qual é o seu regime, pegue sua certidão de casamento e lá estará estabelecido, provavelmente será o da comunhão parcial. Nós temos o regime da separação de bens, que pode ser obrigatória ou não. A obrigatória vai depender da idade de um dos noivos, né, que se tornarão cônjuges. E nós temos o regime da comunhão universal. Se nós fôssemos nos casar, eu adotaria o regime da separação de bens. Cada Você não quer meu Peugeot, né? Não, gente, precisa... Não quero o seu Peugeot. Mas se fosse o regime legal, que é a maioria, a grande maioria, todos os bens adquiridos antes da constância do casamento não entram na partilha de bens. O que é justo, né? Exatamente. O que é justo. Foi o esforço ali único da pessoa. E aqueles bens que foram adquiridos durante o casamento, aí sim eles serão partilhados na proporção de 50% para cada um. Só que todo mundo pergunta dos bens, mas no divórcio a gente partilha, a gente divide os ônus e os bônus. Então serão partilhados os bens e as dívidas, também na proporção de 50%. Mas foi ela que foi lá e contratou, eu não sabia, foi ele. Não interessa.
vocês estão casados, é o regime da comunhão parcial de bens, e aí será 50% para cada um. Ô, Fernanda, muitos casos também acontecem de pessoas que ficaram juntas por um determinado tempo e acabaram se separando. Essas pessoas que ficaram juntas, elas podem ser consideradas casadas mesmo não tendo nada documentado, nada registrado, apenas o fato do tempo, ou até mesmo ter filhos dessa união, e depois elas separam. Ele tem direito do que é dela, ela tem direito no que é dele. Como é que funciona quando a coisa não é legalizada? Então, aí você tá falando, chegando numa união estável, né? Sim. A união estável, se ela for configurada, quais são os requisitos, né? Aquela convivência pública, contínua, com o objetivo de constituição de família. Ela não tem mais tempo mínimo. O que eu defino a união estável? É a fama e o trato. Aquele casal, eles se tratam como marido e mulher, não como namorados. E a fama, os vizinhos, a família, o pessoal do trabalho, ali, o convívio social, enxergam aquele casal como se eles fossem casados. Então, aí estaria configurado uma união estável. Se for configurado, como ele é um casamento informal, adota-se o regime da comunhão parcial de bens, e aí a divisão seria os 50% dos bens adquiridos durante a constância da união. O grande problema aqui, os conflitos, o termo inicial e o termo final. Quando essa união estável começou? Quando ela finalizou? Isso vai refletir diretamente na partilha de bens. E isso tem muito conflito. É aí que começa E isso a discussão. Tem como se documentar, se registrar? Tipo, Sim. Me separei, a gente ficou junto tantos anos, temos Sim. um filho, não temos mais nada, mas eu quero pôr os pingos nos is. Tem como registrar toda essa separação nossa, ou não é necessário? Sim, no caso da união estável, o que eu oriento muito? Se você está ali, se você já passou por um casamento, se você tem essa preocupação, o que deveria ser uma comunicação saudável entre o casal, às vezes fica naquele clima Sim. estranho, não quer conversar Separação sobre. nunca acaba bem, né, Fernanda? Não. Esse negócio, eu sou amigo da minha ex. Não existe isso. Não, é muito difícil. Mas dá pra fazer ali a escritura pública, adotar um regime de bens, e dá também, gente, pra fazer contrato de união estável. E aí você poderia escolher o regime de bens. Muito bem. Agora vamos falar sobre a pensão alimentícia. Senhoras e senhores, me separei, tenho 40 filhos. Não, mentira, mas eu deixei um filho com a minha esposa, minha ex-esposa. Como é que é feito o cálculo dessa pensão alimentícia, Fernanda? Então, Ferreira, no direito a gente fala muito do trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Eu defendo muito essa linha. Qual é a necessidade? O menor, ele tem aquela necessidade. A necessidade dele ela é presumida, porque ele depende dos pais para sobreviver. E aí a gente vai depois considerar a possibilidade do alimentante. Seja ele a mãe, seja ele o pai, tá? Porque tem pais também que ficam ali com a guarda do menor. E aí a gente vai avaliar a possibilidade financeira e a razoabilidade, logicamente. Tem os 33%, que é o famoso 33%, desconto, né? Direto em folha. Gente, depende muito, tá? A lei, ela não estabelece um percentual. A gente tem uma construção de um entendimento jurisprudencial. Que é isso? Os tribunais já definiram nesse sentido. Então, a gente tem um pouco para mais, tem um pouco menos. Então, também vai depender de cada caso. E se essa pessoa não trabalha com um vínculo formal, com registro em carteira, a gente fixa sempre sobre o salário mínimo. Então, aí vai depender dessa possibilidade do alimentante. Se vai ser 1 salário, 2, 10, 20, 50%, vai depender muito da possibilidade. Mas sempre dentro daquela razoabilidade também, para ter o equilíbrio. Muito bem. Agora vamos falar da guarda dos filhos? Quem que fica Bora. com a guarda dos filhos? Eu ou você? Eu ficaria, certamente. Lógico, advogada, né, gente? Vocês queriam o quê? Como é que funciona essa divisão, Fernanda? Porque é uma divisão entre pai e mãe. Eu quero ficar com o meu filho, não. Você não vai ficar. Quem que decide isso? Outro ponto muito delicado dentro de um processo, principalmente quando ele é litigioso. Pessoal, o que o Código Civil estabelece? Nós temos também a lei que ela regulamentou e trouxe a guarda compartilhada como sendo a prioritária. O que é a guarda compartilhada? 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro? Não. Ambos os pais têm os mesmos direitos e deveres sobre a vida daquela criança e a gente vai fixar um lar referencial, que é aquele lar que a criança vai morar. Então, a gente tem a guarda compartilhada. Se não tiver acordo, aí vai para a guarda unilateral, que seria o genitor ou a genitora. Quais são os critérios? No Brasil, a gente tem uma questão cultural. Então, um grande percentual fica com a mãe.
mãe, tá? Mas isso não é certo, porque nós temos também os avós, que detêm a guarda dos menores, tios, e também nós temos pais. Eu tenho caso no meu escritório que o pai, ele detém a guarda do filho. Se não tiver acordo, ex-casal, né? Os pais podem entrar num acordo, que é o que eu oriento sempre, porque a criança, ela não é um objeto. Ela não tem culpa para do que ser disputada. Né? Exatamente. E aí, não houve o acordo, vai para o processo. O juiz, ele vai deferir ali uma guarda provisória, que vai ter um guardião até o final do processo. E aí a criança vai passar por uma avaliação social, psicossocial, para entender qual seria o lar mais adequado. E aí, quem é que define também a questão das visitas? A guarda ficou com a mãe. O pai vê daqui 15 dias, vê todo fim de semana, vê quando quer. Tem uma regra para ser cumprida num acordo de divórcio, Fernanda. Isso. Ferreira, a gente tem uma praxe, né? O objetivo sempre do Estado, dos advogados e dos próprios pais deve ser manter aquela convivência. Por quê? A afetividade, ela nasce com a convivência. Então, você precisa manter o máximo possível aquela criança na convivência de ambos. Geralmente, na praxe, a gente coloca ali finais de semanas alternados, com horários pré-estabelecidos. Durante a semana, a gente também tenta inserir 1 ou 2 dias de acordo com a rotina daquela criança, daquele adolescente. Quando é maior, quando é um adolescente, fica mais fácil, né? A gente pode deixar livre também. Então, aí vai de acordo com a rotina de cada família. Mas nós temos isso estabelecido, sim. E quem está passando por um divórcio, que, gente, é uma coisa normal. Nem a vida dura para sempre, quem dirá um casamento. E tá tudo bem você separar. O que eu acho que deve ser de consenso para o pai e para a mãe é o bem-estar da criança, se houver a criança, se houver o filho. Tem um filho no relacionamento, vamos pensar e priorizar o seu filho, a sua criança. Porque você vai encontrar outra pessoa, ele vai encontrar outra pessoa. Mas você sempre vai ter este vínculo com o pai da criança ou com a mãe da criança, que é a criança em questão. A pessoa está passando pelo divórcio, Fernanda, qual que é a sua principal orientação para ela? Eu vou dar uma orientação pessoal e uma técnica. A pessoal, busque uma rede de apoio. Você não está sozinho ou sozinho, seja homem ou seja mulher. O fim do casamento, o fim do matrimônio, ele não é o fim da família. Portanto, não leve aquilo, não leve as suas dores para solução, porque a solução vai se tornar muito mais difícil. E contrate um advogado ou uma advogada da sua confiança. Essas são as minhas orientações. Muito bem, gente. Tá aí Fernanda Mendes em nosso programa. Uma salva de palmas. A plateia, alguém tem alguma dúvida a respeito de separação? Quer aproveitar a visita da doutora? Não? Candiano? Nós vamos nos separar. Eu e você nós vamos nos separar. Aguarda a reunião de equipe hoje que você vai ver. Fer, obrigado pela presença, obrigada, participação. Ferreira. Fica sempre o convite para voltar e tirar as dúvidas do público de casa. Inclusive, se você de casa tiver dúvidas, a doutora responde, manda para o nosso programa através das nossas redes sociais.